Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Motivo de alegria nós estamos aqui na casa do Senhor, adorando, bendizendo, glorificando ao santo e bendito nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queria pedir para alguns irmãos compartilhar com os visitantes, é claro, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais palavra do Senhor nosso Deus. Navegamos de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus, chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura na cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizado, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente do Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus está presente neste lugar. O nosso Senhor está nesta casa. Hoje é um culto em prol da família. Hoje é um culto onde nós oramos, pedimos ao Senhor que abençoe, guarde, prospere, livre todas as famílias, é claro, não somente desta igreja, mas de todos aqueles que estão ao redor, todos aqueles que veem o nosso coração e nossa mente. E é importante nós sabermos, meus irmãos, que a família, ela é a primeira instituição constituída por Deus. A primeira instituição que Deus decidiu que haveria de existir. A Bíblia nos declara, no livro do Gênesis, no capítulo 1, e é interessante nós analisarmos desde o versículo de número 1, onde a Bíblia ela vai nos declarar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você for analisar os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, esses livros, cada um deles se inicia com o seu nome principal, o seu nome inicial. Gênesis, ele é o seu primeiro nome, que é no princípio. Isso no hebraico bíblico é o Bereshit, que é antes de tudo. Aqui nós já temos uma visão espiritual de como Deus ele é poderoso. Pois o livro de Isaías, no seu capítulo de número, se não me falha a memória, 40, lá no versículo de número 13, antes que houvesse de eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, pois agindo eu, quem impedirá? É interessante esse texto porque ele relata algo muito importante com respeito ao nosso Deus. Deus, ele é
Deus não foi criado, Deus não foi algo plantado como uma árvore, uma semente que você planta. Ele é, desde antes dos dias, desde antes do sol, da lua, desde antes das épocas, desde antes dos tempos, desde antes do tempo, desde antes da noite, do dia, Ele sempre existiu. E no princípio de todas as coisas, a Bíblia vai nos dizer, e isso é interessante também, criou Deus. Este criou é no seu hebraico bará. O bará, ele é algo criado da existência do nada. Imagine comigo, na sua percepção, que como nós temos fragilizada, que não podemos imaginar a dimensão de Deus. Deus criar do nada tudo que existe, que nós estamos vivendo nos dias atuais. Deus criou o céu, a terra, Deus criou o vento, o mar, Deus criou todos os animais, e em especial Deus fez algo para lhe adorar, o homem e a mulher. E Deus, no capítulo de número 2, ali nos seus últimos versículos, a Bíblia vai nos declarar que Ele criou Adão e Eva, e Adão, ele recebe uma mensagem de Deus, dizendo: esta agora é tua companheira, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua esposa, e um serão, e eles dois serão somente uma carne. Está aí a família, o homem que se une à sua esposa, e começam a gerar, a ter uma família, a divulgar a descendência, a ter descendência. Isto é a família, e isto nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Mas é interessante que Deus criou o homem para adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, para criar descendência. Mas o homem, na sua fragilidade, caiu. O homem pecou, e o homem pecando, ele se afasta de Deus. E Deus criou o homem para que ele pudesse andar lado a lado, para que ele pudesse conversar com ele, para que ele pudesse ouvir, e ele também falar com o homem. Mas o homem, por sua fragilidade, mas o homem, pelo seu erro e pelo seu pecado, ele cai, e destituído é da glória de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 5, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E isto é notório, pois diante das épocas, diante das eras, diante do avançar dos séculos, a humanidade tem caído cada vez mais. Hoje as pessoas, até que não são crentes, podem dizer que Jesus está voltando, pois o mundo está perdido. Hoje você vê nação contra nação, reino contra reino, é briga de pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, e o mundo está entregue nas mãos do maligno. Mas aprove Deus enviar o seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos crer nele e sermos salvos, para a honra, glória e louvor do seu nome. E nós temos hoje a oportunidade de escaparmos da condenação do mundo e obtivermos a salvação em Cristo Jesus. Hoje nós temos a plena convicção. É interessante o texto que foi lido no início do culto, no Salmo de número 139, onde nos diz sobre a questão de Deus sondar o coração. Se você for analisar o livro de Jeremias capítulo 17, o versículo número 5, a Bíblia nos diz que maldito é o homem que confia no homem e faz a sua carne o seu braço de auxílio. Mas no versículo de número 10, a Bíblia vai nos dizer assim, que Deus, ele prova o coração do homem, sonda os seus pensamentos. Então Deus, ele sempre sonda o nosso coração. Deus prova o nosso coração e ele sonda os nossos sentimentos. E imagine comigo, por gentileza, se porventura Deus não sondasse o nosso pensamento. Imagine comigo se Deus não refreasse o nosso pensamento. Se hoje, como somos homens falhos, mulheres falhas, nós temos a decadência, o nosso pensamento ele vai mais rápido do que o acender de uma luz. Imagine se Deus não sondasse o nosso pensamento. Mas graças a Deus, mais uma vez, que Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia vai nos declarar, meus irmãos, já no livro de Atos dos Apóstolos, coisas extraordinárias, tais como no versículo de número 8 do capítulo 1, onde o Senhor vai nos dizer que Ele daria poder à igreja para anunciar o Evangelho em toda Samaria, Judeia, até os confins da terra. E aqui no capítulo de número 16, nós vemos esse manifestar de Deus. Eu não queria aqui arrodear, não quis arrodear para você entender a mensagem, mas esse é o propósito de Deus. Deus não quer o homem afastado dele.
Deus não quer o homem e a mulher afastado. Ele quer caminhar lado a lado conosco. Esse é o propósito. Esta é a missão que foi enviada, que foi dada ao Filho. Esta é a missão: fazer com que nós alcancemos a amizade para com Deus, e esta amizade gere algo extraordinário. O que é, irmão Simão, que pode gerar da amizade com Deus? Salvação, pode gerar vida, pode gerar algo maravilhoso, a paz interior. Você pega os maiores, é claro, cientistas que já viveram, Stephen Hawking, ele diz: enquanto há vida, há esperança. E isso eu pego sempre para a minha vida, pois eu acredito que o nosso mestre, ele é a vida personificada. Então, se ele é a vida personificada, ele é a minha única esperança. Eu não tenho esperança, meus irmãos, como já dizia o profeta, em carros e cavalos, como já dizia o profeta Zacarias, mas a minha esperança, ela está no Senhor dos Exércitos. Ainda que o inferno inteiro se levante contra a minha vida, ainda que o inferno inteiro se levante contra a sua vida, nenhum mal nós temeremos, pois pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, pois o Senhor está conosco, e Ele é a nossa esperança. Ele é, como disse o salmista, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É interessante, meus irmãos, que o salmista, ele no Salmo de número 121, mesmo salmista, que disse que o Senhor é o refúgio e fortaleza, ele vai dizer que eleva os seus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Eu imagino o salmista ali, vendo e olhando que ele estava em meio ao vale, e no vale não há possibilidade de vida, no vale não há possibilidade dele sair vivo, mas ele olha para o monte e diz: Senhor, ainda que nos montes estejam alguns deuses, ainda que nos montes estejam outeiros contrários à tua vontade, eu ainda espero no Senhor, que será o meu socorro. E Lídia, ela percebeu que Deus era a sua melhor esperança. Lídia percebeu, como você viu no texto comigo, meus irmãos, aonde Paulo estava ali com os irmãos na Macedônia, depois de ter ido a Troade, depois de ter pregado o evangelho em várias regiões, agora estando em Filipos, o principal distrito daquele lugar. Mas Lídia, para ela morar numa capital, no principal distrito daquele lugar, não fazia diferença alguma. A sua esperança ainda era o Senhor. Ela percebeu que a esperança dela estava sendo vã. Ela percebeu que por morar ali não significava que ela estava salva, não significava que ela estava salva da condenação, não significava que ela estava salva da fome, da peste, da enfermidade, não significava isso. Mas ela entendeu que a única esperança que ela tinha era o Senhor Jesus. Eu imagino, meus irmãos, e é claro que me coloco aqui no lugar de Lídia, e eu posso fazer até um parâmetro desta mulher, Lídia e Eutico. Quem nunca ouviu falar de Eutico? O jovem que, ouvindo a palavra, caiu no sono, e estando em sono, caiu no 3º andar e morreu. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui um parâmetro, nós vemos aqui algo que a gente pode trazer a ideia e ver qual dos dois teve êxito na sua vida. Lídia, mesmo morando num distrito rico, eu queria um pouco de água. Vem só daquela ali, fala. Pode pegar. Posso pegar? Lídia, mesmo morando em um distrito rico, em um distrito aonde tinha possibilidades de ganhos financeiros, de onde tinha possibilidade, como ela sendo, é claro, empreendedora, possibilidade de bens materiais,
Ela disse: não, isso para mim que não vai fazer diferença. É como já dizia o Senhor: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Imagine comigo Eutico era um jovem, não tinha preocupação de nada, morava com os pais, não trabalhava, era simplesmente a única tarefa que ele tinha, como ele sendo um jovem judeu, era de estar na casa de Deus, aprendendo os pergaminhos da lei do Senhor, mas ouvindo a palavra. Eutico, ele perdeu algumas coisas que muita gente tem perdido nos dias atuais. Primeira coisa que Eutico perdeu o foco. Imagina você estar num culto como esse, culto em prol da família, e você perder o foco de que está no culto. É um dos pontos principais que você não pode perder. Porque quem vem para a casa de Deus não vem para assistir. E eu tenho comigo que eu sempre fiz, que ninguém vem à igreja para assistir culto. Porque se você quisesse assistir, você ligava lá no canal do Jô Soares, do Vladimir Santiago, você ligava lá, aí você assistia, porque você não iria participar. Mas eu aprendi que vem uma pessoa, ou posso até dizer três, assistir o culto: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele está esperando nós participarmos. Ele espera que nós participemos com todo o vigor e a força da nossa alma. Mas nós não viemos para assistir o culto, nós viemos participar. E Eutico perdeu o foco. Primeira coisa, perdeu o foco. Segunda coisa que Eutico perdeu, ele perdeu a comunhão, porque era dia de Santa Ceia. E ele perdeu a comunhão. Segunda coisa, terceira coisa que Eutico perdeu, era dia de ceia, ele perdeu a felicidade. Porque o vinho representava a felicidade. E por último, ele perdeu a palavra. A coisa mais principal que há na igreja do Senhor. Agora Lídia reconhece que a sua esperança não era no distrito que ela morava, não era a possibilidade de ganhos, mas era o Senhor. Preste atenção, naquele dia não era dia de ceia, aquele dia não era dia de festa, aquele dia era um culto normal, e não era nem culto, era só um encontro de adoradores. Mas ela decidiu, ela percebeu que a sua esperança não estava pautada em coisas terrenas e materiais. Ela percebeu que a sua esperança estava em Cristo Jesus, a sua melhor esperança. Fazendo este parâmetro, nós entendemos que não é por festa que o povo está despertando, que não é por barulho, porque naquele dia era festa, culto de ceia, o povo estava alegre, que traz a presença de Deus. Não. Duas coisas são necessárias, meus irmãos, para nós sentirmos a presença de Deus, e preste atenção nisso. Duas coisas são necessárias para sentir a presença de Deus. Primeiro, uma fé ativa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Já diz o apóstolo em Hebreus capítulo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. 6 de Hebreus, é impossível. Segundo, um coração aberto, porque não há possibilidade para alguém sentir a presença de Deus se o seu coração não estiver aberto. É em vão a vinda de alguém até o santuário, a casa de Deus, se ele chegar, se ele vir a caminho e dizer: hoje eu não quero sentir nada. Eu acho estranho alguns pregadores que falam da seguinte forma: não, Deus, eu só quero ir no culto hoje para assistir. Eu vejo isso totalmente errado, porque não há possibilidade de alguém vir para o culto só para assistir. Alguém vir para o culto é para participar. Ainda que não tenha oportunidade de pegar o microfone, ainda que não tenha oportunidade de vir aqui na frente, ainda que não tenha oportunidade de cantar com os jovens, com as senhoras, com as crianças, mas todo mundo que vem à igreja é para participar do culto. E como alguém pode participar com o seu coração fechado?
Como? Para o homem escolher alguém, ou a mulher escolher alguém para passar os seus últimos dias, há uma necessidade de algo que é notório, sentimento. E o sentimento, ele só é desenvolvido quando alguém abre o seu coração. Agora a pessoa quer ter um encontro com Deus, a pessoa quer andar com Deus, a pessoa quer sentir a presença de Deus, mas não quer abrir o seu coração. Eu vejo o salmista Davi, é claro, no Salmo de número 50, todo mundo aqui conhece, o versículo 10 e 11, ele está com o coração aberto porque ele havia pecado, ele está com o seu coração em prantos porque ele havia pecado, mas em nenhum momento o salmista ele fecha, em nenhum momento ele tem vontade de desistir, em nenhum momento ele desfalece a sua alma. Eu vejo um comparativo para você entender melhor. Saul, o primeiro rei de Israel, que na minha visão eu nunca vi Deus chamando Saul de rei, eu vi ele chamando de capitão. Ele chamou a Samuel e disse: separa Saul a capitão de Israel, ou a príncipe de Israel, mas rei eu nunca vi. Mas a Bíblia declara que Saul, mesmo depois que perdeu a unção do trono, a unção de ser rei, ele disse: Senhor, eu quero continuar no trono. Ele não percebeu que estava sem unção, ele não percebeu que tinha se afastado de Deus, ele não percebeu que ele estava longe de Deus, mas para ele o trono já era o bastante. Para Davi não. Para Davi o trono não valia nada. Por isso que ele diz, Salmo 51:10: Senhor, retira tudo de mim, mas deixa a presença do Espírito. Tira tudo, mas que permaneça a presença do teu Espírito.